Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha uma simples reflexão bíblica, um café para iniciarmos bem a nossa semana de atividades em comunhão com Deus. Este é o episódio de número 36 desta série que está fazendo uma reflexão sobre os milagres de Jesus. Segunda-feira pela manhã, iniciando mais uma semana, eu estou bebendo meu café e você está fazendo o que neste início de jornada? Está tomando café da manhã? Está trabalhando? Indo para algum lugar? Fazendo uma pequena pausa para reflexão? Cada um tem o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento para fazer uma reflexão e meditar, tentar trazer essa palavra de Deus para a própria vida. Que Deus te abençoe e te ilumine e que essa palavra possa trazer algo para o teu caminho cristão, para o teu dia a dia, para a tua experiência de fé. As curas são a maior parte dos milagres feitos por Jesus. E eu te convido nesse momento a juntos ouvirmos a leitura do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus faz a cura de um homem com a mão atrofiada. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 13. Jesus entrou em uma sinagoga, onde havia um homem com uma mão atrofiada. Os fariseus que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei perguntaram: "É permitido curar aos sábados?" Jesus respondeu: "Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair em um buraco, será que você não vai fazer de tudo para tirar a ovelha de lá? O ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer o bem aos sábados." Em seguida, Jesus disse ao homem: "Estende a tua mão atrofiada." Ele estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então, os fariseus, saindo dali, tramaram sobre como acabariam com ele. Este texto que nós acabamos de ouvir é também narrado em outros evangelhos, não somente aquele segundo Mateus, mas também o de Lucas e o de Marcos. E as outras narrações trazem alguns detalhes a mais. Cada evangelho tem a sua característica, o seu intuito, a sua relação com um público bem específico. No evangelho segundo Lucas, se diz que a mão direita deste homem foi curada. E no Evangelho segundo Marcos, onde Jesus tem uma característica mais humana e os seus sentimentos aparecem com mais constância, se diz que diante da dureza do coração deles, Jesus tem um olhar triste, um olhar quase que decepcionado por aquilo que aconteceu na sinagoga naquele sábado pela manhã. Era, portanto, um sábado e Jesus vai até a sinagoga na parte da manhã. Era um dever dos judeus ter esse momento de reflexão, de oração, de encontro com a comunidade. E tem um fato interessante, que dessa vez os discípulos não são mencionados. Jesus vai sozinho até a sinagoga quando faz, no decorrer daquela manhã, mais uma cura. Os fariseus souberam que Jesus estava realizando curas. Não sabemos exatamente o vilarejo ou a cidade na qual ele se encontra. Se diz somente que ele foi a uma sinagoga. Mas se eu soubesse que alguém está fazendo curas, sinais, prodígios, qual seria a minha reação? Hoje, creio que a maior parte das pessoas teriam duas reações. Uma, duvidar, achando que Jesus era um charlatão. Ou
agradecer, louvar a Deus, ir até lá e ver se também a pessoa recebe uma cura, se vê com os próprios olhos aquilo que está acontecendo, ter uma experiência com Deus. Então, uma resposta negativa duvidando ou uma resposta positiva acolhendo tudo aquilo. Os fariseus, por outro lado, têm uma terceira resposta. Eles procuram a chance de acusar Jesus, porque o milagre vai ser inserido em uma discussão em torno da lei judaica, da lei de Moisés. O ponto central dessa discussão, quando um milagre acontece, é o segundo mandamento. Pois no livro do Êxodo se diz, fazendo o elenco dos 10 mandamentos, que é necessário santificar o sábado. Portanto, do pôr do sol de sexta-feira à noite até o pôr do sol do sábado, era proibido trabalhar. Tinha uma série de restrições daquilo que podia ser feito. E os fariseus interpretavam que curar era um trabalho. Portanto, se Jesus está no sábado disposto a fazer uma cura, é como se ele estivesse trabalhando. Iria, assim, desrespeitar a lei do sábado, desrespeitar um dos 10 mandamentos da lei de Deus. E é a ocasião que os fariseus encontram para acusar Jesus. Eles não estão nem aí com aquele homem com a mão atrofiada, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Eles querem a ocasião para acusar Jesus de transgredir a lei de Deus. Por isso que os fariseus perguntam para Jesus: é permitido curar no dia de sábado? A resposta de Jesus vai ser qual? É permitido fazer o bem. Parece até que os fariseus perguntaram uma coisa e Jesus respondeu outra, mas na verdade aquela analogia que vem logo em seguida vai iluminar a resposta de nosso Senhor, pois para ele fazer o bem é o grande mandamento. E ao perguntar ou ao colocar este exemplo da ovelha, Jesus parte de um princípio menor para um princípio maior. Porque se eu procuro salvar um animal que caiu numa fossa, num buraco, nesse exemplo da ovelha, ou ao menos dar comida, entrar lá e salvar esse animal, fazer o bem para ele, que é um bicho, que é algo menor em importância em relação a um ser humano, ainda mais fazer o bem a uma pessoa que tem a mão, já no Evangelho segundo Lucas, a mão direita, que na época era considerada a mão principal de uma pessoa, ainda mais ali eu tenho que fazer o bem. Portanto, nessa analogia, Jesus, que coloca o exemplo da ovelha, dizendo que você faz o bem para um animal, por que então não vai fazer o bem para um ser humano? Mais adiante teremos ainda o exemplo que o pastor deixa as 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Se uma ovelha perdida já tem um valor excepcional em relação a 99, ainda mais o ser humano, ainda mais aquele homem de fé, aquele homem de comunidade que tinha uma mão atrofiada. Desse modo, o milagre é fazer o bem. É dar novamente a uma pessoa a plenitude das suas capacidades, é tirar aquele limite que está impedindo aquele homem de poder fazer tudo aquilo que ele gostaria. Infelizmente, na mentalidade da época, uma pessoa com alguma deficiência ou algum limite era considerada impura e não podia participar plenamente da vida da comunidade. Mesmo assim, aquele homem vai até a sinagoga naquele sábado pela manhã. Quem já quebrou um braço, torceu um pulso, teve algum membro deslocado, sabe quanto é difícil. Basta um segundo para acontecer um problema
e serão dias, semanas, meses para a reabilitação. E a vida é praticamente transformada. Aquela pessoa que estava acostumada a fazer tudo em um modo independente passa a depender de outras pessoas para as coisas mais simples do dia a dia. Tomar banho, se alimentar, pentear o cabelo, fazer a barba, coisas que estamos acostumados e até inconscientemente fazemos sem parar para pensar. Para quem tem uma limitação, uma deficiência, é algo muito difícil. E aquele homem que tinha a mão atrofiada, podemos imaginar que o trabalho que ele fazia era muito limitado. As coisas que ele conseguia fazer eram mínimas. Portanto, quando Jesus dá a cura, concede que a mão direita seja sã como a mão esquerda, para aquele homem é uma nova vida, é um girar a página, é uma nova oportunidade. Eu não consigo nem imaginar a alegria dele de poder olhar para as duas mãos e ver que elas eram iguais. E aquela mão atrofiada, que praticamente não conseguia fazer nada, a partir daquele momento vai ser uma ajuda excepcional para tudo aquilo que ele gostaria de ter feito até aquele momento e ainda não tinha conseguido. A mão atrofiada, além de um limite, mexia muito com o psicológico, com a autoestima daquele homem. Ele tinha tantos motivos para reclamar, se lamentar, não querer participar da comunidade, era um pouco marginalizado, talvez até deixava uma manga mais comprida para esconder aquela mão atrofiada. Tantas coisas negativas passavam pela sua cabeça. Não obstante tudo isso, aquele homem estava ali, na sinagoga, naquele sábado pela manhã, e quando Jesus pede a ele para apresentar a mão atrofiada, se colocar no meio da comunidade, ele vai tranquilamente, vai até lá, estende a sua mão, porque em nenhum momento Jesus prometeu o milagre, não ocorreu um diálogo entre eles. O homem não pediu a sua cura. Mesmo assim, ele vai até Jesus. Não tem vergonha de expor a sua fragilidade, o seu limite, as suas dificuldades. E é por isso que o milagre acontece. Fazer o bem naquele instante, se para um princípio menor, repito, para a ovelha já fazia sentido, ainda mais para este homem que naquele instante vai ter a sua vida transformada. Podemos assim entender que para Jesus não curar é fazer o mal, enquanto que curar é fazer o bem. O grande milagre é fazer o bem para as pessoas. Mesmo com os fariseus que estão ali observando, criticando, procurando uma ocasião para acusar Jesus, com muita gente contra, nosso Senhor continua fazendo o bem. Por isso que a cura da mão atrofiada significa para este homem a possibilidade de fazer as coisas mais simples do dia a dia, ter a sua liberdade, a sua independência. Para ele receber o bem, receber a cura, receber o milagre, é poder fazer algo que até aquele momento ele não podia, não tinha capacidade, não tinha a disponibilidade do próprio corpo. Jesus não dá tanta atenção para os fariseus que queriam acusá-lo de transgredir o segundo mandamento da lei de Deus. Para Jesus, o bem da pessoa está em primeiro lugar. O grande milagre do homem da mão atrofiada é aquele de poder fazer o bem, mesmo com muita gente contra, mesmo com opiniões contrárias, continuar a fazer o bem. E as considerações finais deste podcast, dessa simples reflexão sobre o milagre que Jesus faz ao homem da mão atrofiada, creio eu que é fazer o bem. Se a mão está atrofiada, paralisada,
ela representa a nossa capacidade de realizar as coisas. E quando Deus intervém com esta cura, com este milagre, restabelecendo a mão atrofiada para que ela seja igual à outra, o homem vai ter o dobro de capacidade de fazer o bem. Assim como Deus fez o bem a ele, dando novamente a possibilidade de ter a saúde restabelecida, agora aquele homem vai ter a plena capacidade de fazer o bem. Outra coisa é que o homem não deixou de frequentar a sinagoga porque infelizmente tinha sido marginalizado, talvez outras pessoas criticavam, o consideravam impuro, não o colocavam no seu devido lugar com respeito, estima e amor. É nesse instante que ele estende a mão a Deus. Não tenho vergonha das próprias limitações, que eu possa realmente não ter vergonha dos meus limites, dos meus problemas, daquilo que eu não consigo realizar como eu gostaria. O homem teve assim a sua mão curada e ele vai poder fazer o bem. Jesus entrou naquela sinagoga pelo sábado pela manhã e mudou uma história. Os fariseus, pelo contrário, ao final daquela reunião vão sair da sinagoga. O homem vai ter a mão direita como a mão esquerda. Os fariseus, por outro lado, terão o coração ainda mais atrofiado, pois estão procurando a ocasião de acusar Jesus. E a partir daquele momento começam a tramar contra ele. Jesus curou o homem. Gostaria também, creio eu, de ter curado os fariseus, mas não foi possível, pois o coração deles não queria fazer o bem, estava atrofiado. O milagre da mão foi possível reconhecer visivelmente por todos que estavam ali. O coração atrofiado dos fariseus, somente eles poderiam reconhecer, mas não o fizeram. Desejo a você, portanto, uma abençoada semana, boas atividades, que você, meu irmão, minha irmã, possa fazer o bem e que este milagre da mão atrofiada de um homem que teve a sua vida transformada possa ajudar o nosso caminhar cristão. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo podcast, a nossa próxima simples reflexão bíblica. Que Deus te abençoe. Até mais.